Se a situação já estava feia para Lula diante de tantos problemas que ficaram escancarados na COP30, o que aconteceu na manhã dessa sexta-feira foi a consolidação do fracasso e da hipocrisia deste evento, que até o momento só serviu para jogar o nosso dinheiro no lixo. Ontem mesmo, o governo Lula já havia sido cobrado pela própria ONU por conta das diversas falhas apresentadas nos últimos dias. O secretário executivo da ONU sobre mudanças do clima, Simon Stiell, enviou uma carta ao governo brasileiro criticando a segurança do evento por conta da invasão de manifestantes de esquerda ocorrida na última terça-feira, mas também apontando outras falhas de infraestrutura, como a falta de ar-condicionado que funcione, filas excessivas para alimentação, banheiros sem água, infiltração por conta da chuva, entre outras coisas. No dia seguinte, ou seja, hoje, indígenas Munduruku bloquearam logo cedo a entrada principal do local onde a COP está sendo realizada para expressar sua indignação com a hipocrisia do evento e também para cobrar uma reunião com o presidente Lula. Primeiro eu vou mostrar aqui um pouco do transtorno que foi causado por esse bloqueio e depois eu mostro o discurso feito por uma líder dos indígenas que estavam no local. Esse ato começou por volta de 5h30 da manhã, Vitor, e por causa disso a segurança foi reforçada por aqui. Tem tropas do Exército que estão cercando a entrada do local ali por trás daquela grade, tem carros também da Força Nacional, da Polícia Federal e por conta disso essa entrada principal, por onde a gente entra normalmente, está fechada. Funcionários e os negociadores, as delegações estão entrando por uma saída lateral, onde a gente usa para sair. E por causa disso tem uma longa fila aqui na entrada, a gente vai mostrar para vocês. Aí estão os delegados, as delegações todas dos vários países entrando por aqui. Se o pessoal da ONU, que está tão acostumado a discutir sobre o clima e a natureza sem sujar os sapatinhos e sem derramar uma gota de suor, já estava achando ruim o evento até o momento, imagine então, na manhã de hoje, tendo que enfrentar fila na rua para conseguir entrar no local. Agora, o ponto mais importante dessa história é a reivindicação feita por esse grupo de indígenas. Veja só. Que a gente vai fechar. Ninguém entra, ninguém sai, porque ninguém vai para brincar. Ninguém vai para rir. Ninguém vai tirar selfie, não. Porque é o nosso corpo que está lá. A negociação que está acontecendo aqui. E eu espero vocês, quem vai ficar aqui é só a imprensa e vocês têm que sair. Porque a gente vai ficar no sol quente com essas crianças que estão doentes. E já chega de usar a nossa imagem para dizer que é sustentável. De bioeconomia que está matando nossa floresta. Já chega de usar a nossa imagem para dizer que nós estamos bem. Que nós não temos saúde na nossa aldeia. Que não tem educação. Que o nosso rio está contaminado com mercúrio, que o nosso espécie está contaminado pelo mercúrio por conta do garimpo. O Estado está matando a floresta, destruindo para colocar ferrovia, hidrovia, postos, para essas empresas internacionais chegar. A gente não quer mais vocês aqui enquanto o Lula não vem falar com a gente. Se ele é um presidente que fala com os maiores, com o chefe do Estado, precisamos nos ouvir também aqui no chão, aqui no estado do Pará. Belém é onde está acontecendo a sede. Resumindo, eles estão de saco cheio de verem um bando de engravatados que nunca colocaram o pé na terra, discutindo e tomando decisões sobre o local em que eles vivem. Eles estão de saco cheio de verem Lula lambendo as botas de autoridades estrangeiras e dizendo que os povos daquela região estão passando por isso ou por aquilo, enquanto vira as costas para esses próprios povos e, consequentemente, se nega a reconhecer a realidade. No fim das contas, Lula tinha razão quando dizia que essa seria a COP da verdade. Só que, para o azar dele, a verdade que está vindo à tona é muito diferente das narrativas que ele esperava poder contar para o resto do mundo. Agora, nessa busca por informações e imagens do que aconteceu na manhã de hoje em Belém, eu acabei me deparando com uma outra cena registrada na Globo News e que é tão absurda quanto as narrativas disseminadas por Lula em seus discursos nos eventos ligados a essa COP. Veja só a pesquisa que foi noticiada no final da noite dessa quinta-feira e preste atenção nos detalhes trazidos por ela. E olha só, que interessante essa pesquisa que eu trago agora para vocês, dando conta de como as mudanças climáticas já influenciam a decisão dos brasileiros na hora de escolher onde viver.
Se antes o que pesava era a proximidade da escola, do mercado, do posto de saúde, se isso era antes, agora, para escolher o endereço, o clima também entra na conta e passa a ser sim um critério, uma preocupação. Tem pesquisa mostrando isso, revelando tudo isso, uma pesquisa do setor que o J10 traz agora para vocês em primeira mão. Esse estudo foi encomendado pela plataforma Quinto Andar ao Instituto Ipsos-IPEC. Acompanhe aqui comigo. Mais da metade dos entrevistados diz que o clima influencia sim na escolha da moradia. 56% afirmam que os bairros onde moram não estão preparados para eventos extremos. E olha isso. A preocupação com o clima deve seguir crescendo, porque, na percepção de mais de 60% dos brasileiros ouvidos na pesquisa, entre eles há uma preocupação em relação a isso, e ela é crescente. Esse levantamento também mostra que isso já define a escolha da moradia para muita gente. Quase metade dos entrevistados evita áreas de encosta, isso principalmente com medo de deslizamentos. Olha, que a grande maioria das cidades brasileiras não está preparada para eventos climáticos extremos, todos nós já sabíamos. E a preocupação com o clima para quem tem opção de escolha é uma coisa muito óbvia. Mas vem cá, quem foi que teve a ideia de associar as ocupações de encostas a essa pesquisa sobre mudanças climáticas? Tudo bem que chuvas intensas e outros eventos extremos, possivelmente ligados às mudanças climáticas, podem ser um dos fatores para causar deslizamentos. Mas esse pessoal parece ignorar completamente os fatores geológicos e geográficos por trás desses deslizamentos, como o tipo de solo, a geologia local, a declividade acentuada, a ausência de vegetação, a erosão natural, o peso adicional de construções e outras infraestruturas na encosta, entre outras coisas. Agora, para mim, a pior parte dessa pesquisa e a forma como foi contada pela Globo ainda é outra. Desde quando as pessoas que moram nessas encostas de alto risco escolheram morar ali, sob risco constante de deslizamento? O mais irônico é que a Globo hoje está tomada pela militância de esquerda, e é justamente esse pessoal que costuma falar sobre segregação em áreas urbanas, sobre racismo ambiental, que é algo que, por sinal, não faz o menor sentido, mas é utilizado como argumento para dizer que as pessoas vivem sob determinadas condições por conta da sua cor. Enfim, é esse pessoal que agora mostra que ignora completamente a realidade das pessoas que vivem sob essas condições. Essa mesma militância de esquerda que acusa opositores de negarem a ciência, agora mostram que negam pelo menos metade daquilo que a própria ciência aponta como fatores causadores de deslizamentos. Se voltarmos os olhos para as ONGs ambientalistas lideradas por militantes de esquerda, os seus orçamentos e a sua atuação, essa seletividade científica da militância começa a ficar melhor explicada. Mas isso é assunto para outro vídeo.